Podemos, então, agora para a leitura da Palavra de Deus e a exposição da Palavra de Deus. Livro de Salmos, o Salmo número 137. De todos conhecido, peço que você acesse aí o texto da Palavra de Deus. É muito gostoso de ouvir o barulho das páginas da Bíblia na igreja. É um negócio muito interessante. É muito bom. Livro dos Salmos, o Salmo número 137. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor na terra estranha? Em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até aos seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Amém? 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 Querem ler? Sim ou não? Vamos lá então. De 1 a 9 direto. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar, irmãos. É bonito ouvir a igreja ler a palavra do Senhor. Queridos irmãos, aquilo que a história registrou como diáspora revela a dor de um povo, de uma nação, quando eles foram levados cativos, deixando a sua vida como conheciam de muito tempo. Eles foram exilados para diversos lugares em 4 ocasiões. A primeira ocorreu quando a família de Jacó migrou para o Egito. A Bíblia diz
que Jacó desceu com a sua família, ao todo 70 pessoas. E estas 70 pessoas geraram todo o país, toda a nação de Israel. Quando saíram do Egito, eram mais de 3 milhões de pessoas. Né? A segunda ocorreu quando Samaria caiu sob o exército de Nabucodonosor, da Babilônia. E a terceira, quando Judá, Jerusalém, caíram também pelo exército da Babilônia. E no ano 70 da era cristã, quando o exército romano invadiu Jerusalém de novo e destruiu, fez uma arruaça lá. Então o povo de Israel se dispersou pelo mundo todo e esta última demorou 1940 anos, mais ou menos. Bom, hoje eu gostaria de falar de duas ocasiões que foram da Samaria e de Judá. E queria pensar com os irmãos sobre estes assuntos. Eu queria que você fosse lá no livro de Esther, capítulo 2, só para você ter um mapa de situação, de cronologia. Só isso, nada mais. Esther, capítulo 2, verso número 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Mardoqueu era filho de Jair, o Jair era filho de Simei, o Simei era filho de Quis, um homem benjamita. E ele fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara, olha lá, Nabucodonosor, rei de Babilônia. Tá certo? Se você for, esta é a história de Esther. E para contar a história de Esther, ele tem que contar que a rainha Esther que está lá é fruto deste episódio. Tá certo? Se você for lá no segundo livro de Reis, capítulo 24, verso 12, você vai descobrir que o Joaquim, que lá no livro de Esther está chamado de Jeconias, é a mesma pessoa. Ele se entregou ao rei da Babilônia. Ele se entregou ao rei da Babilônia. Ele, a mãe dele, os servos dele, os príncipes, os eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso no 8º ano de seu reinado. Certo? Quando você vai no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, vai lá, 2 Crônicas 36, o verso número 5, você vai encontrar o seguinte: o Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, 11 anos reinou em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. E subiu contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo na Babilônia. Então, esta situação é muito complicada, muito ruim. Desde os tempos de Moisés, Deus já falava com Israel, para que eles se precavessem. A inteligência diz que a gente deve viver precavido. Né? Porque Moisés disse ao povo de Israel que a tentação de fazer o erro é muito grande. Então a gente tem que se manter no altar do Senhor para viver uma vida pautada na seriedade. Se você for no livro de Deuteronômio, capítulo 28, no capítulo 28 de Deuteronômio tem um pedaço de bênção, outro pedaço de maldição, não é? Quando você chega no verso 36, 28, 36, diz que o Senhor, a depender do comportamento, se for um comportamento ruim, né? O Senhor te levará a ti e ao teu rei que tiver exposto sobre ti a uma gente que você não conhece.
nem você, nem os teus pais, e ali você vai servir a outros deuses feitos de madeira e de pedra. E serás por pasmo, por ditado, por fábula, entre todos os povos a que o Senhor te levará. Então, não é uma boa ideia andar torto, porque andar torto sempre traz prejuízos espirituais bastante importantes. Isto era uma repetição do que Deus já tinha falado antes pelo ministério de Moisés. Vai lá no livro de Levítico, o capítulo é o 26. Não dá para a gente ler todo porque ele é muito grande. Mas se você depois ler em casa o capítulo 26 de Levítico, você perceberá a forma didática que Deus coloca as coisas, dizendo o seguinte: a orientação de fidelidade está aqui, e você viva certinho. Porque se você não viver assim, verso 33, vos espalharei entre as nações. Isto não é uma boa ideia. Tá certo? Salomão, o rei Salomão, ele tinha isto bem vivo na mente dele, no coração dele. Ele sabia disso. Lembra quando ele inaugurou o templo de Jerusalém? Ele fez uma oração. 2 Crônicas, capítulo 6, acho que é 6, verso 35 ou 36. 2 Crônicas 6, é isso aí. Ouve então desde os céus a sua oração e a súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a te suplicarem, dizendo: pecamos, e perseverantemente, e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, e se converterem a ti, com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levarem presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Então, esta é a oração de Salomão. O que o Salomão está dizendo para Deus é aquilo que o Moisés falou, é aquilo que nós lemos agora há pouco, que aconteceu com Israel. Então, ele já estava se precavendo. Bom, o problema é que há pessoas que não ouvem ninguém. Como é que eu vou falar isso, meu Deus? Que são arrogantes, dizendo: eu não tenho que ouvir ninguém. E porque não ouve ninguém, vão andando de mal a pior e fazendo bobagem o tempo todo. E Deus não aceita essas bobagens. E a gente precisa corrigir. Veja, quando as pessoas são exortadas para que se corrijam a andar direito, sob pena de Deus tirar tudo quanto tem, essas pessoas precisam ouvir. Ouvir. E ouvir gente séria. Lembra do Roboão? Roboão, filho do Salomão, fez a pior bobagem da história. Não foi? O Roboão tinha uma reunião com a turma dizia assim: olha, alivia, porque esse fardo está pesado, isso não está certo, não está bom. Ele ouviu os anciãos, ouviu os mais velhos, os mais experientes. Os mais experientes disseram: olha, ouve, porque se você ouvir, você vai ter amigo para sempre. Aí ele saiu da reunião e foi conversar com os meninos que estavam nascendo agora. E os meninos começaram a dizer: não, você é o chefe, você manda em tudo, você fala o que você quiser. Diga para eles que seu dedinho
mais grosso que o lombo do seu pai. Se o seu pai castigou com chicote, você castiga com escorpião. Ele saiu da reunião e falou isso. O que aconteceu? Guerra civil. Dividiu tudo. Ficou 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro lado, e não corrigiu até hoje. Por causa desta bobagem do Roboão, que ao invés de ouvir gente séria, madura, experiente, foi ouvir gente que não servia para isso. Então veja, o Jeremias, o profeta Jeremias, escreveu um livro que é, em número de versículos, o maior livro dos profetas. Ele tem 2 capítulos a menos do que o livro de Isaías, acho que 2 ou 3 capítulos a menos, mas ele tem mais versículos. E ele escreveu o livro de Jeremias só por causa dessa história da Babilônia. Toda a história de Jeremias está envolvida neste assunto da Babilônia, inteiro, os 50 e poucos capítulos. E ele está dizendo que Deus estava meio que engasgado com aquelas atitudes e que por isso iria mexer no ambiente todo, no reino todo. E este assunto do Jeremias ficou meio indigesto entre as pessoas lá. Tudo que eu quero mostrar aos irmãos é que existe um horror ruim, uma coisa feia, de divisões, de coisas que levam pessoas ao exílio. Deus não gosta disso. Porém, as pessoas precisam saber o caminho para que não entrem numa estrada que leve a estas dificuldades. Por isso foi escrito o livro de Jeremias. Então eu queria pensar deste assunto 3 pontos para a gente pensar em ir embora para casa. Combinado assim? Combinado, pessoal? Número 1. Se você puder, repita após mim. O exílio interrompe a cultura de Deus. Entenderam bem? O exílio interrompe a cultura de Deus entre o seu povo. Veja, Deus manifestou o seu poder. Deus apresentou milagres poderosos, em todas as áreas da vida do povo judeu. Vamos pensar. Deus tirou o povo de Israel do Egito, sim ou não? Por aproximadamente 260, 280 vezes, está escrito na Bíblia, que Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte e braço estendido. Dá uma olhada. Mão forte e braço estendido. Mais ou menos 280 vezes está escrito esta frase na Bíblia. Mão forte e braço estendido. Deus guiou Israel pelo deserto. Chovia comida todo dia. Tinha um guarda-sol. Tinha uma coluna à noite. Tinha água saindo da rocha. 1 Coríntios capítulo 10 está escrito que eles bebiam da pedra que os seguia. E a pedra que os seguia era Cristo. É assim que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10. Então, Deus os sustentou com o maná, com o pão do céu. Deus fez entrar na terra de Canaã, atravessando pelo rio Jordão. Deus deu vitória contra Jericó, contra as outras cidades. Foi muita bênção. Então, os judeus que alcançaram tamanha bênção, infelizmente, deixaram-se contaminar por isto. E essa situação gerou neles aquilo que a gente chama de autossuficiência. E é uma autossuficiência deletéria, é uma autossuficiência que estraga, que arruína, que faz mal. E eles ficaram então orgulhosos. E quem fica orgulhoso se acha melhor que todo mundo. É exatamente o contrário de Jesus.
Quem anda com Jesus aprende a humildade. Quem anda longe de Jesus aprende a arrogância. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Às vezes a pessoa parece que é espiritual. Os fariseus também pareciam. Às vezes a pessoa parece que é espiritual. Os escribas também pareciam. Às vezes a pessoa parece que é espiritual. Mas é só aparência. Na roupa, um monte de coisa. Agora, Israel experimentou riquezas, fama, bens, experimentou muita coisa boa. Mas isto fez que eles se tornassem cegos, a ponto de se esquecerem de Deus, e de deixarem de consultar a Deus, e de fazer as coisas segundo a sua percepção e segundo o seu planejamento pessoal. E quando as pessoas fazem as coisas de Deus, ou da obra de Deus, por planejamentos pessoais que visam benefícios pessoais, ou daqueles a quem quer bem, está fora da direção de Deus, simples assim. Entenderam bem, gente? Está fora da direção de Deus, simples assim. Agora, Deus havia caminhado com Israel pelo deserto. Aliás, Moisés disse isso para Deus: se o Senhor não for, a gente não arreda o pé. Mas Deus foi com eles. Mas era um tempo que eles não eram reconhecidos por ninguém. Se Deus andou com eles quando eles não eram reconhecidos com ninguém, ou por ninguém, por que é que eles agora que são reconhecidos abandonam o Senhor? Então, quando se abandonou a Deus, em vez de cultuarem somente a Deus, começaram a olhar para outros deuses, para os costumes dos cananeus. E isto os afastou da comunhão. A Bíblia diz, é a palavra de Deus que diz, como eu gostaria que todo crente do mundo ouvisse isso. A Bíblia diz, as más conversações afastam os melhores amigos. Repitam comigo aí, as más conversações afastam os melhores amigos. Agora, ao se afastarem desta comunhão, se afastaram do relacionamento pessoal com Deus. Porque é mentira que exista relacionamento pessoal com Deus sem comunhão com os irmãos. É mentira. É mentira de Satanás. Não existe comunhão com Deus se não houver comunhão com os irmãos. Aliás, é o que a Bíblia diz. Ninguém pode dizer que ama a Deus aborrecendo o irmão. Quem diz que ama a Deus e aborrece o irmão não passa de mentiroso. Não é assim que está escrito? Então veja, Deus enviou profetas, os profetas pregaram arrependimento, avisaram, anunciaram, oraram, choraram, mas eles não queriam ouvir. Isto é como muita gente em nossos dias. Israel se mantinha enamorado da cultura mundana, flertando com o paganismo, com o pecado, com o glamour institucional, com o pecado dos cananeus. E pecado não confessado gera condenação. Então, Jerusalém foi cercada. E o cerco durou 2 anos inteiros, como você lê na Bíblia. E ao final desses 2 anos, as pessoas foram deportadas lá para a Babilônia. Ficaram lá 70 anos. Isso você lê no capítulo 52 do livro de Jeremias. E o exílio, então, marcou um afastamento da cultura de Deus. E eu queria que você pensasse nisso agora.
Olha para o vizinho e diga: culto de doutrina é lugar de pensar. Forte, gente. Diga aí: pensar não é pecado. Diga: pecado é não pensar. Veja, eles estavam distantes de Deus e foram cercados pelas culturas do mundo, pelo jeito de viver do mundo, pelo jeito de Satanás de decidir as coisas. Segundo, estavam tão contaminados que já não queriam mais ouvir os profetas. Terceiro, estavam tão autossuficientes que já não davam mais crédito à própria palavra de Deus. Infelizmente, foram ao cativeiro de outra cultura. Infelizmente, foram ao cativeiro de outra linguagem. Infelizmente, foram ao cativeiro de outros cultos, de cultos a deuses estranhos. O jeito de falar é o jeito do mundo. Se foram ao cativeiro dos deuses vãos, de pau, de pedra e coisas assim. E este é o caminho dos que se desviam. Deus fala, a palavra corrige, os pais avisam, os louvores tocam, o pastor orienta, o pregador anuncia, mas parece que entra de um lado e sai do outro. Né? Infelizmente, há pessoas que preferem manter-se afastadas de Deus, embora tenha aparência de estar próximo de Deus. E isto vai assim até que o exílio chegue. E isto leva para outra cultura, cultura de outro povo. Afasta-se da cultura de Deus. A cultura de Deus é a comunhão. Diga aí: a cultura de Deus é a comunhão. Fala forte, gente. Qualquer lugar que abandona a comunhão pode ter tudo, menos Deus. Qualquer um que diz que ama Deus, mas não ama o irmão, não passa de mentiroso. Simples assim. Agora veja, amor não se traduz com palavra. Amor se traduz com gestos, atitudes e comportamento. Diga aí: amor se traduz com gestos, atitudes e comportamento. Gesto de amor, atitude de amor, comportamento de amor. Entenderam? Então, naquele lugar distante, longe da comunhão, longe dos amigos, as pessoas começam a pensar junto aos rios da Babilônia, e é o texto que acabamos de ler. E aí eles têm algumas perguntas pessoais, que é a pergunta de muita gente que porventura esteja me ouvindo agora. Como cantar os hinos de Deus em terra estranha, longe da comunhão? Como manter uma vida de oração num lugar de paganismo? Como louvar a Deus estando cercado de pecados cultuais? Tem isso? Tem gente que peca enquanto está fazendo culto. Peca, por exemplo, quando na hora de testemunhar mente, ou na hora de pregar, mente. É pecado. E pecado feito em nome de Deus ainda é pior. Como orar depois de perder totalmente a identidade e a comunhão com Deus? No exílio, tudo é diferente. É a sina do filho pródigo. O filho pródigo nos chiqueiros da vida.
Um filho que caiu nas garras da aventura longe de Deus. Um filho que quer se apropriar das coisas do pai, fora do tempo. E tem que amargar muitos anos por conta de uma decisão equivocada. Que já seria sua, era natural, mas porque adiantou o processo de forma equivocada, gera problemas. Nos primeiros dias tudo parecia festa, glamour, dança, festa. Até que começa a perceber costumes diferentes, comida diferente, vestes diferentes, companhias diferentes. Gente que não tinha compromisso nem com ele nem com Deus, só estava próximo dele por causa daquilo que ele podia dar. Há pessoas que só se aproximam do outro enquanto o outro tem o que dar. Era o caso dele. Não tinha um compromisso com ele. Era compromisso com o que ele representava, com o que ele tinha, com o que ele possuía. Mas quando acabou, abandonaram. E ele foi sozinho para o chiqueiro. E lá no chiqueiro, caiu a ficha. Ele disse, puxa vida, eu errei tanto. Mas graças a Deus que servimos a um Deus que é cheio de misericórdia. E a Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, primeiro ponto. O exílio interrompe a cultura de Deus na vida do crente. Segundo agora. O exílio apresenta reivindicações de relacionamento com Deus. Como assim, pastor? Deus é uma pessoa. Ele é o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Levanta a mão aí e diga, Deus é meu Pai. Forte. Deus é meu Pai. Quando o Caim fez mal para o irmão dele, parecia que estava tudo certo ali. Deus chamou o Caim e falou, cadê o seu irmão? E o Caim respondeu, porventura sou eu o guardador do meu irmão? Passaram-se muitos anos, milênios, e você encontra o texto sagrado dizendo que o sangue de Abel está clamando até agora. Então olha para o vizinho e diga, Deus é o meu Pai. Fala forte. Então, um irmão não pode fazer o que o Caim fez com outro irmão. O que o Caim falou para o Abel? Vamos dar uma volta no campo. Aí dando uma volta no campo, ele percebeu o irmão distraído, está com uma pedra na cabeça do irmão e matou o irmão. Irmão não pode fazer isso contra o irmão. Levanta a mão de novo, diga, Deus é o meu Pai. Olha para o vizinho e diga, ele é teu pai também. Então diga, logo, somos irmãos. Esquece disso não. Aliás, o tratamento mais perfeito da igreja é chamar o outro de irmão. Os pastores antigos, todos chamavam os outros de irmão. Esse é o tratamento mais perfeito que existe. Olha para o vizinho e diga, tudo bem, irmão? Irmão. A gente chama Jesus de Jesus. A gente chama Paulo de Paulo. A gente chama Pedro de Pedro. A gente chama, sei lá, Felipe de Felipe. Mas alguns de nós, se não botar o título na frente, é capaz de brigar. Olha para o vizinho e diga, tudo bem, irmão?
Tomem cuidado. Deus é o nosso Pai. E é o nosso Pai quem define as regras. É o nosso Pai quem nos dá os parâmetros da cultura de Deus, de como Ele quer o culto, qual é a forma, como nos apresentamos diante dEle. Não está escrito na palavra que quando nos reunimos, uns têm hinos, uns têm oração, uns têm profecia, uns têm. Não é tudo um só. Entenderam bem isso? Uma vez perguntaram, o senhor que é o profeta lá de São Mateus? Eu falei, não. O senhor é quem então? Eu sou o pastor. Mas o senhor não é o profeta? Não, eu sou o pastor. Por quê? Porque Deus me mandou ser o pastor. E lá não tem profeta? Tem um monte. Domingo mesmo aqui, Deus fez uns negócios. Tem um monte de lugar por aí que já não tem mais profecia. Aqui teve domingo, foi bom. Hã? Tem batismo com o Espírito Santo domingo? Não tem? Tem gente renovada, transformada, santificada pelo poder de Deus? Não tem? Tem um monte de gente que se entrega para Jesus? Não tem? Não, é obra de Deus. Não é obra de um homem. Agora, Deus é quem nos dá os parâmetros, e a isso a gente chama de doutrina. É Deus quem define as regras do ministério. É Deus quem define local e forma de culto. É Deus quem define medidas de cada detalhe dos utensílios do culto, por exemplo. É Deus quem define, inclusive, as cores. É Deus quem planta materiais, detalhes. Uma vez o meu pastor, eu era o vice-presidente dele. Meu pastor me disse, abraçou, né? Me levou dentro do templo. Mandou eu olhar cada detalhe. Eu olhei. Todos os detalhes. E aí meu pastor fez uma pergunta. Ele disse, você acredita que cada detalhe desse foi Deus que me revelou? E eu disse, acredito. Aí ele disse, cuida. Vejam. Irmãos, Deus é quem define as coisas na sua obra. Infelizmente tem gente que não pensa. Por que Saul se arrebentou? Como é que está escrito na Bíblia? Fome em Israel e sua causa. Um dia, os gibeonitas foram conversar com Josué. Roupa rasgada, pão embolorado. Lembra dessa historinha? Fizeram um acordo. E esse acordo a Bíblia chama de aliança perante o Senhor. E nesta aliança perante o Senhor, Josué diz que nunca Israel atacaria Gibeão. E que se Gibeão fosse atacado, Israel defenderia. Foi o acordo. Lembra daquela historinha que o sol parou e a lua parou? Israel estava lutando por quem? Por Gibeão. Aquela guerra era para defender Gibeão. Agora passa o tempo. Vem todos os juízes, depois dos juízes vem Saul. O que o Saul fez? Como é que está aí na sua Bíblia? O Saul atacou o Gibeão. Deus não gostou. Só que o Saul acabou e quem ficou com a bucha foi o Davi. Quem lembra da história do Mefibosete? Mefibosete. Já viu aquela musiquinha? Você vai morar na casa do rei, você vai vestir como rei, vai comer como rei. Então. Só que a Bíblia tem mais página. Tem gente que só pega um pedacinho, não pode. Quem era o Mefibosete? Neto do Saul, filho de Jonatas. Quando houve fome em Israel, Davi foi consultar o Senhor.
E o Senhor disse, é por causa dos gibeonitas. E Davi disse, vai buscar os gibeonitas, que eu quero conversar com eles. Os gibeonitas vieram. Davi perguntou, o que vocês querem que eu faça? Os gibeonitas disseram, queremos 7 filhos de Saul para enforcar. Davi saiu correndo atrás dos 7. Lembra da história do Mefibosete de novo? Diga, nasceu bem. Derrubaram ele. Quebrou as pernas. Foi morar de favor. Foi restaurado. Ganhou tudo. A Bíblia diz que Davi deu para o Mefibosete tudo que era de Saul. Saul era rico ou pobre? Então, tudo que era de Saul, Davi deu para o Mefibosete. Tudo. Terra, tudo. Só que aí uma mentira, derrubou o Mefibosete. Porque líder que não escuta os dois lados, faz bobagem. Porque o Ziba foi conversar com o rei Davi, quando Absalão se levantou. E quando o Ziba foi conversar, o Davi perguntou, cadê o teu senhor Mefibosete? E o Ziba disse, ficou em casa dizendo bem feito para o senhor. Davi falou, então, tudo que era do Mefibosete agora é do Ziba. Não é assim que está escrito? Então, nasceu bem rico, perdeu tudo, ganhou tudo, perdeu tudo de novo por causa de uma mentira. Só que Deus não é injusto. Depois que o Absalão foi derrotado, Davi voltou. Encontrou quem no caminho? Mefibosete. Perguntou para ele, você é o Mefibosete? Sou. Por que você não foi na guerra comigo? Ele diz, meu servo me enganou. Eu sou coxo. Quando eu fui subir no meu animal, meu servo chegou aqui, contou a mentira, o senhor acreditou nele. O que eu faço o quê? Se eu viesse aqui, meu pescoço rolava. Davi olhou para o Mefibosete e disse, você está me falando isso por causa do dinheiro? Qual foi a resposta de Mefibosete? Não, senhor. Eu era um cão morto. Você me deu dignidade. Eu não te sirvo por aquilo que você me dá. Eu te sirvo porque eu te amo. Não é assim que está escrito? Aí Davi diz para ele, fica com a metade. Então diga, nasceu bem. Perdeu tudo. Recuperou tudo. Perdeu tudo. Recuperou metade. Olha para o vizinho e diga, mas a Bíblia tem mais página. Diga, tem mais página. Você vira 2 páginas, depois disso vai encontrar fome em Israel e a sua causa. Qual era a causa? Gibeonitas. Gibeão pediu o quê? 7 filhos. Davi vai procurar. Aí está escrito aí. E Davi poupou Mefibosete, por causa da aliança com Jonatas. Então diga, tinha tudo? Perdeu tudo? Recuperou tudo? Perdeu tudo? Recuperou metade? Mas o que importa é ser salvo no final. Fala forte isto, o que importa é ser salvo no final. Tem a história da mulher que fica espantando o urubu do cadáver do filho. Mas o do Mefibosete não. Por quê? Porque ele foi salvo no final. Tem muita gente preocupada com este mundo. Até nas orações só falo deste mundo. Eu tenho que olhar para frente, para Cristo. Então, o exílio apresenta reivindicações de relacionamentos com Deus. E a turma vai inventando coisa. Às vezes por causa da paixão, da volúpia, da síndrome de principado, acaba dando ocasião ao problema que está descrito lá em Jeremias capítulo 52. E no exílio tudo é diferente. Porque irresponsáveis espiritualmente reinventam uma forma de administrar as coisas de Deus e de adorar a Deus. E foi assim que nasceu a tal da sinagoga. Sinagoga é fruto do exílio da Babilônia. Antes da Babilônia não existia sinagoga. Sinagoga só nasceu por causa do exílio da Babilônia.
Por quê? Porque eles não tinham como adorar em Jerusalém, criaram as sinagogas. Agora prestem atenção nisto. Sinagoga é um lugar de culto. Jesus frequentava a sinagoga, está escrito. Na sinagoga ele curou a mulher curvada, na sinagoga ele curou o homem que tinha mão mirrada, na sinagoga ele libertou pessoa endemoniada. Jesus ia na sinagoga. A sinagoga é fruto do exílio. Agora veja. Num desejo de agradar a Deus, de recuperar aquela comunhão que tinham perdido por causa da desobediência, eles estão reinventando, fazendo uma reengenharia. Mas como disse agora há pouco, é Deus quem dá os parâmetros da adoração. Sinagoga é reinventar, pensando na autopreservação. Quando a gente prepara a obra de Deus por causa da autopreservação, por causa da falta do templo, falta do altar, falta do sacrifício, falta da oração coletiva, falta da exposição bíblica com seriedade, com serenidade, falta da comunhão com os irmãos. Isso é fruto da vida no exílio. Existem reuniões, tem citação de versículos, tem musicais, mas está lá, no exílio, longe da comunhão. Tem reuniões, tem louvores, tem oração, mas longe do lugar que Deus planejou, que é a comunhão. Quando alguém disser que uma pessoa é igreja, está mentindo, porque um membro não é corpo. Não é isso que está em 1 Coríntios capítulo 12? Um membro não é corpo, um não é igreja. Você só é igreja estando integrado no corpo. Um dedo é um dedo, um corpo é um corpo inteiro que tem dedo. Entenderam bem, sim ou não? É o que está em 1 Carta aos Coríntios capítulo 12. Agora veja. Deus não queria que fosse assim. Por isso avisou, desde Moisés, como lemos no início. Não me compete, não é de minha competência, questionar a você se você está lendo, se você está orando, ou se você coloca uma boa música evangélica no seu carro, ou no iPod, ou em casa. Não me compete perguntar isso para você. Compete a mim perguntar a você se você está no lugar da comunhão com Deus, mas você não pode estar em comunhão com Deus se não estiver em comunhão com os irmãos. Entenderam bem, sim ou não? Me compete, enquanto pastor, perguntar se você vive na comunhão ou se vive no exílio. Não me compete questionar se você posta mensagem com figurinha de Deus te abençoe, com um anjinho batendo asa, se manda versículo ou uma palavra de encorajamento espiritual através das suas redes sociais, daquelas que você domina bem. Isso não me compete. O que compete a mim é perguntar se você está no lugar que Deus planejou, que é a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. A grande questão de hoje é: a que distância se está do lugar que Deus planejou para você? A que distância você está daquilo que Deus preparou para você? Para que você estivesse em comunhão com os demais irmãos, mesmo cercado de gente esquisita. Deus é tão maravilhoso que Ele coloca a gente um perto do outro, porque um diamante só é lapidado por outro diamante. E é nessa lapidação que a gente ganha brilho. Porque a caridade perfeita vem por causa da aceitação e do perdão e da comunhão. Agora veja. Deus o chamou, Deus o conduziu através dos desertos da vida. Deus o tirou
do mundo com mão forte, com braço estendido. Eu acho que é Jeremias 32. Veja se é verso 21. Jeremias 32, 21. É isso mesmo. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais, com maravilhas. Olha lá a expressão que tem quase 300 vezes na Bíblia. Com mão forte e com braço estendido. E com grande espanto. Toda vez que você lê isso na Bíblia, você pensa, mão forte e braço estendido? Pensa nisso. A cruz de Jesus Cristo foi o meio de Jesus nos libertar desse mundo. E Ele nos trouxe para a comunhão. Mas dentro da comunhão muitos se afastam de Deus e por isso vão para o exílio. E Deus está dizendo, pessoal, acho que está na hora de voltar. Então, meus irmãos, vamos para o terceiro e último ponto para a gente ir embora. Somente Deus é capaz de trazer alguém de volta do exílio. Vou repetir. Somente Deus é capaz de trazer alguém de volta do exílio. Há coisas que eu comento com a minha esposa e nós chegamos à seguinte conclusão: certas coisas só Deus pode resolver. Só Deus. Porque se a gente põe a mão, pode não ser o melhor caminho. O filho pródigo, quando viu cair a ficha, ele estava numa situação muito complicada. A alegria tinha fugido dele. Ele estava sem forças. O que é um homem ter tudo na vida e não conseguir ser feliz? O dinheiro podendo comprar toda a comida e não poder comer. Poder dormir na melhor cama e não ter sono. É muito ruim. Não é? Agora, a volta é um processo de Deus guiado pelo Espírito Santo. Diga, a volta à comunhão é um processo de Deus guiado pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos faz perdoar aos que nos têm ofendido. Lembra da palavra de Jesus? Lembra? O que Jesus disse? Perdoa aquele que te ofende. Perdoa quem te ofende. Fala bem de quem fala mal de você. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha para o vizinho e diga, a gente é do time de Jesus. Forte, gente. No time de Jesus a gente abençoa. No time de Jesus a gente fala bem de quem fala mal da gente. No time de Jesus a gente ora por quem nos persegue. É isso que Jesus ensina, gente. E é assim que a gente alcança a perfeita caridade, como diz a Bíblia. A volta é difícil. Diga aí, a volta é difícil. Tem trambiqueiro no caminho. Tem uns que lançam um contra o outro. Aliás, a palavra diabo é aquele que lança um contra o outro. Quando você encontra um que joga um contra o outro, o nome disso é diabo. Mas tem isso na igreja, pastor? É só perguntar para Jesus. Jesus disse, eu escolhi 12 e um de vocês é um diabo. Não é isso que está escrito lá? Dos 12, do grupo mais fechadinho. Então, aquele que semeia contenda entre irmãos é diabo. Pelo menos é o que Jesus falou. Aquele serviço que o Ziba fez com o Mefibosete é serviço de um diabo. Então, quando alguém for falar alguma coisa de alguém para você, não empreste o seu ouvido para o diabo. Perdoa. Vai lá no livro de Esdras, capítulo 3, verso 8. Esdras 3, 8.
No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, constituíram levitas da idade de 20 anos daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel, seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem, olha aí de novo, vigiarem, os que faziam a obra na casa de Deus, os filhos de Anadade, os seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, e quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande alegria, com tão grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. É mais ou menos dizendo assim, havia uma mistura de alegria e de tristeza por causa da primeira casa que o Nabucodonosor tinha acabado com ela. Mas agora o Esdras estava refazendo. História do Neemias, Zorobabel, Esdras, não é? Está refazendo. Olha para o vizinho e diga, não existe restauração fácil. Laços que quebraram, só o Espírito Santo emenda. E ele só emenda quando há humildade. Não é? É possível que haja mistura de lágrimas com oração e louvores, mas não vai faltar a mensagem de Deus, e o conforto de Deus, e o incentivo de Deus. É possível que apareçam oposições pelo caminho, mas Deus incentiva e ajuda aqueles que desejam a restauração. Foi difícil, foi empolgante ao mesmo tempo, de modo que Deus olhou para o esforço das pessoas. E quando a turma estava naquele misto de alegria misturado com tristeza, por conta do esforço na reconstrução, Deus enviou um embaixador. É tudo do mesmo tempo, tudo do mesmo assunto. E o embaixador se chamava Ageu. Vai lá no livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, lá pelo verso 5, 6 por aí. Vamos começar no 1 logo, vai. Verso 1. No 7º mês, 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, farei tremer o céu, e a terra, e o mar, e a terra seca,
e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Louve a Deus, porque Deus é bom. É lugar de bênção. Nós nunca podemos esquecer nossas origens e mantermos a nossa fidelidade nas origens, olhando para Jesus, corrigindo o que tem que ser corrigido, posicionando pela certeza no que precisa, mas olhando com fidelidade para aquilo que Deus nos chamou a fazer. Neemias, neste empreendimento, começou pelos muros, seguiu pelas portas, pelos alicerces, até que foi finalizada a obra com Esdras. E você? Está esperando o quê? É a hora de voltar ao princípio. É a hora de regressar ao caminho da comunhão. É a hora de estar de volta, com um sorriso no rosto, servindo ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela palavra. Pastor Elias Oliveira. Você que está longe, em algum lugar assistindo o culto, ouve a palavra do Senhor e volta. Volta à comunhão, porque o teu lugar está te esperando. E Deus deseja ver o seu rosto entre os rostos dos demais irmãos, feliz da vida servindo ao Senhor. Todos com o pastor Elias Oliveira, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, Senhor. Meu Deus, fomos grandemente abençoados nesta hora, meu Senhor, pela tua palavra que veio de encontro aos nossos corações. Palavra esta, meu Deus, que nos restaura, que nos coloca de pé, que nos faz consciente, meu Deus, que temos, meu Deus, que nos levantar, nos posicionar e regressar cada momento, cada dia, cada hora, meu Deus, em passos firmes para a comunhão, ó Deus, com o Senhor, na comunhão com os nossos irmãos. Meu Deus, neste momento, Senhor, pelo poder da tua palavra, meu Deus, que caia toda a divisão, meu Deus, que os muros de Satanás venham a ruir, meu Deus, e que a tua graça bendita, que o teu amor maravilhoso flua, ó Senhor, na vida de cada um dos teus servos, que o poder do teu Espírito Santo agora, meu Deus, traga, meu Senhor, a comunhão, meu Deus, em cada coração, meu Deus, e o desejo, meu Deus, de se inclinar àquilo que o Senhor realmente deseja e determina. Senhor, nós te louvamos nesta hora, no bendito nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Queridos irmãos, deixa eu só corrigir a informação que deu ao início. São 17 jovens que foram do nosso campo. É isso? 17. Quero que vocês, ao orarem, não esqueçam dele, tá certo? Deles. Você que chegou depois do ofertório e quer
ofertar ao Senhor, você está com a oportunidade agora. E eu queria pedir, se você quisesse, só se você quiser, que você quem lembra da história do R$1 aqui? Quem lembra? Quem foi abençoado na história do R$1? Quando nós compramos esse prédio aqui, todos nós juntos, eu estava orando aqui no púlpito, era de madeirite, lembra, né? Não tinha parede. Aí Jesus falou assim, para eu falar com os irmãos para pedir a oferta de R$1. Me chamaram de doido, quero nem saber. Mas foi uma bênção, né? Nunca atrasou nem um dia, foi pago, escriturado, registrado, louvado seja o nome do Senhor. Agora, hoje me veio ao coração se você não teria desejo de colocar R$2 para missões hoje. Quem topa? Quem topa? Se alguém topar, eu chamo você. Está chamado. Se você quiser, vem com a gente. Tudo que eu posso dizer para você, e eu faço isso em nome de Jesus, é que Jesus vai te abençoar mais do que você pensa. Isso eu posso te garantir. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. A Bíblia diz que a colheita é de acordo com a semeadura. Pensa aí. Deus abençoe, servo de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês por sua generosidade. E a partir de domingo, nós vamos fazer essa história do R$2 para missões. Vou conversar com a igreja aqui. Vai ser bênção. Deus abençoe, meus irmãos. Isto. Não tem outra aí não, Santo? Só tem uma? Glória a Deus. Vamos lá. Não sou meu, por Cristo salvo.
hino bonito. Glória a Deus. Vocês escolheram muito bem, viu? Muito bem. Glória a Deus. Que maravilha. Glória a Deus, aleluia. Pronto aí, pessoal. Pastor Antônio Alves. Ora a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Vão abençoados, meus irmãos, em nome e para a glória de Jesus.